Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é de um especialista, o Dr. Bruno Costa do Prado, urologista, a propósito do tema que esse mês invoca, né? Novembro Azul invoca as precauções e as providências que se deve tomar no sentido de preservar a rigidez, a saúde da vida sexual do homem. E é com um especialista como o Dr. Bruno que a gente vai conversar no sentido de agregar alguma coisa, aquilo que você já sabe, ou informar algo que você não sabe sobre cuidados e procedimentos elementares para que você assegure a sua plena saúde. Doutor Bruno, grato por estar aqui conosco, se dispondo a nos esclarecer. Vamos procurar saber, na proposta desse Novembro Azul, da advertência, das precauções com as questões de câncer de próstata. Quais são os tipos, além do câncer de próstata, quais outros tipos de patologias, de enfermidades que são mais recorrentes na vida masculina? Obrigado aí pelo convite, né? Boa tarde a todos. Então, o Novembro Azul ele chama atenção para a saúde masculina. Isso é muito importante porque o homem tende a procurar menos assistência médica e os cuidados de saúde do que a mulher. Então, isso é comprovado. O homem brasileiro ele procura até 40%, 60% menos a assistência médica ou assistência para profissionais de saúde do que a mulher. Então, essa campanha levanta essa questão, que é muito importante. E dentro dessa campanha, uma das bandeiras é realmente a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas, além disso, nós temos que avaliar a saúde do homem como um todo, né? Holisticamente. Como um todo, exatamente. Porque se a gente avaliar as estatísticas brasileiras, a principal causa de morte do homem não é câncer de próstata, são as doenças cardiovasculares. Então, em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares que envolvem infarto e o derrame, o AVC, são líderes de mortalidade ainda no homem brasileiro. Então, essas doenças precisam ser prevenidas e também avaliar, sim, a prevenção das neoplasias. E dentre as neoplasias, nós temos o câncer de próstata. Mas tem as outras neoplasias, que é um nome delicado para câncer, né? Câncer. O câncer que mais mata o homem brasileiro hoje ainda é o câncer de pulmão, que está associado ao tabagismo, principalmente. Em segundo lugar, vem o câncer de próstata. Então, a prevenção da saúde masculina, que se levanta bastante, essa bandeira no Novembro Azul, ela envolve também a avaliação de outras questões, né? É lógico que o câncer de próstata é muito importante, ele é o câncer mais comum do homem brasileiro e o segundo que mais mata o homem brasileiro. Mas a avaliação da saúde como um todo, ela deve ser feita nessa época em que os homens já costumam procurar um pouco mais o apoio profissional. Então, a gente sempre tenta aproveitar que o homem procurou a assistência médica, assistência profissional e naquele momento já avaliar a saúde como um todo e prevenir ali formas de prevenir o risco de morte por causas cardiovasculares, por câncer e outros problemas também. Mas eu achei oportuníssimo essa ressalva que o senhor fez, doutor Bruno, porque realmente a associação no senso comum é de associar a prevenção com o câncer de próstata. Aí você está trazendo para nós outros dados que indicam, sim, o câncer de próstata também. Mas certamente a incidência de fatores até mais preponderantes, como essa questão dos infartos, dos derrames, dos AVCs. Né? Sim, isso é extremamente importante a gente abordar esse tema, porque o câncer de próstata ele assusta realmente, ele traz ali o desejo de muitos homens de procurar ali formas de prevenir, mas as outras causas de morte também têm que ser avaliadas nesse momento. Então, que são, na verdade, até principais. O câncer de próstata não é a principal causa de morte do homem brasileiro. Agora, quando a gente fala neoplasia, a neoplasia, a partir do momento que tem um diagnóstico precoce, ela pode ser afastada, tratada? Sim, o diagnóstico precoce ele é fundamental porque propicia tratamentos mais simples, mais curativos e com menos sequelas. Então, realmente, você descobrir um câncer de próstata na fase inicial, você pode ser curado em até 80%, 90% das vezes com a cirurgia ou com a radioterapia. Agora, quando se descobre em fases mais avançadas, já existe tratamento, e muitos tratamentos muito bons também, mesmo para pacientes que apresentam já o câncer espalhado para ossos, para fígado, para pulmão. Porém, esses tratamentos eles não são curativos mais, são chamados de tratamentos paliativos. A gente prolonga a vida do paciente até com uma certa qualidade, mas já não tem a possibilidade de cura e são tratamentos mais caros, que vão exigir mais do paciente. Digamos que o time bom seria até antes da metástase. Sim, chamada doença localizada. O ideal é descobrir se a doença na fase localizada que ela tem potencial curativo. O câncer de próstata, quando não está localizado mais na próstata, ele já não é mais curável. Ele é um câncer que você oferece um tratamento que prolonga a vida do paciente, mas ele já não é mais curável. Então... Agora, uma outra questão, e vamos aproveitar da ciência para desfazer mitos. Há procedimentos que evitam o câncer de próstata ou ele é uma predestinação genética? Uma inexorabilidade, digamos assim?
Essa é informação interessante, né? Porque, na verdade, o câncer de próstata ele vai acontecer com o envelhecimento. O principal fator de risco do câncer de próstata é o envelhecimento masculino e a história familiar. O envelhecimento... Quer dizer que se envelhecer já está no risco. Envelhecimento está associado. Então, estudos de autópsia em homens com 90, 100 anos, 80%, 90% vão ter o câncer de próstata presente ali na autópsia, mas não foi a causa de morte daquele paciente na maioria das vezes, né? Então, realmente, o câncer ele acontece com o envelhecimento e ele acontece mais frequentemente que tem história familiar. O envelhecimento e a história familiar são fatores de risco que não tem como a gente mudar. Mas existe também uma associação do câncer com alguns fatores de risco, como obesidade, má alimentação, estilo de vida, sedentarismo, que estão associados ao estilo de vida, né? Algumas populações, isso foi bem estudado, né, que a população asiática tem menos câncer de próstata que a população ocidental. Mas quando se migra esses pacientes das regiões asiáticas para as regiões ocidentais, eles apresentam mais chance também de câncer de próstata. Aí temos uma predominância do estilo de vida. A gente sabe que o estilo de vida também influencia, apesar de não ser o mais importante. O mais importante realmente é o envelhecimento e a história familiar, mas sim, com certeza, o estilo de vida está associado à formação de câncer de próstata e é uma forma que nós podemos prevenir. Então, realmente, prevenir o câncer de próstata envolve a gente melhorar o estilo de vida, tratar a obesidade, o sedentarismo, a má alimentação. É a melhor maneira de tentar, digamos, mitigar a herança de uma genética desfavorável. Desfavorável, sim. E, como mesmo alterando esse estilo de vida, existe a chance de desenvolver o câncer. Por isso que o diagnóstico precoce ele é interessante. Então, o diagnóstico precoce do câncer de próstata ele propicia cura e ele é recomendado por todas as sociedades. Agora, se a gente quiser aprofundar um pouquinho mais... Devemos. Né, uma informação interessante que algumas instituições questionam o rastreamento do câncer de próstata. Por quê? Porque o câncer de próstata ele acontece, na maioria das vezes, em homens acima de 60 anos. Então, 70%, 80% dos diagnósticos são em homens acima de 60 anos. E acima de 60 anos, outras questões que vão alterar a mortalidade são mais importantes. Então, o homem com 60 anos ele tem expectativa de vida no Brasil até os 76, 78 anos. Então, às vezes, o diagnóstico do câncer de próstata não vai impactar na sobrevida desse paciente. E o tratamento do câncer de próstata envolve risco de questões importantes, como risco de prejuízo da continência urinária com a cirurgia, risco de disfunção erétil com a cirurgia, e também a radioterapia possui risco de lesões que vão, talvez, impactar a qualidade de vida do paciente. Por isso que é interessante a gente descobrir o câncer de próstata, sim, mas precisamos avaliar se a gente não está tratando demais pacientes desnecessariamente. Então, esse questionamento de que o rastreamento ele gera muito diagnóstico e pouca alteração na mortalidade, ele é válido, ele é real e ele deve ser encarado com a ênfase de que, sim, a gente tem que diagnosticar esse câncer de próstata desse paciente, mas nem necessariamente temos que tratar esse paciente. Por quê? Porque 60% dos pacientes que têm câncer de próstata, eles têm câncer de próstata de baixo risco. O que eu estou falando de baixo risco? Esse câncer de próstata tem baixa chance de progredir e de ser a causa de morte daquele paciente. Entendeu? Então, o diagnóstico e o rastreamento ele pode ser questionado por esse motivo. Pode ser que se você rastrear toda a população, você vai descobrir muitos pacientes com câncer de próstata, vai tratar muitos pacientes, vai gerar muitas sequelas desnecessariamente, não aumentando a sobrevida desse paciente. Porque outras causas de morte, como a gente falou no começo da entrevista, são mais importantes, como as causas cardiovasculares, né? E outras causas. Inclusive violência urbana e atropelamento. Violência urbana também é uma causa. Mas aí geralmente em homens mais novos. Os mais velhos realmente surge essa questão. Mas isso é uma abordagem disruptiva, né? Até disruptiva. Então, isso foi questionado, tanto que em 2012 teve um questionamento grande de uma instituição americana sobre a necessidade de se fazer o rastreamento do câncer de próstata. Tá? Então, se questionou, o INCA até hoje ele tem uma recomendação contrária ao rastreamento do câncer de próstata, apesar da gente divulgar bastante, a Sociedade Brasileira de Urologia divulgar bastante que é importante fazer o rastreamento, o INCA ainda tem uma posição contrária. Por quê? Porque esses estudos que falaram sobre o rastreamento, eles tiveram dificuldade em mostrar que o rastreamento salvava vidas em relação ao não rastreamento. Sim, o rastreamento ele diminui a chance de mortalidade por câncer de próstata. Uma mortalidade geral, ele tem dificuldade em mostrar benefício. Então, a gente tem que avaliar como que a gente faz esse rastreamento e encontrar formas de, sim, manter o diagnóstico do câncer agressivo e não realizar o diagnóstico e o tratamento do câncer pouco agressivo. Porque assim a gente continua tratando quem precisa ser tratado e evita de causar sequela que não precisa ser tratado. Entendeu? Então, a gente mantém sim a recomendação do rastreamento, mas existem críticas para o rastreamento do câncer de próstata, que infelizmente, por quê? Porque o rastreamento de câncer de próstata, como ele acontece muitas vezes, o câncer acontece mais na população idosa, pode ser que não seja o câncer a principal causa de morte daquele paciente, entendendo que nem todo mundo que tem o câncer de próstata morre de câncer de próstata, né? Interessante. Então, essa informação é interessante.
existe sim esse questionamento para o rastreamento, porém, abrir mão do rastreamento, você corre o risco de ter muitos diagnósticos em fases avançadas e aí sim ser um problema para a população. Então, a gente entende que existem críticas para o rastreamento do câncer de próstata, mas a gente mantém a recomendação, como a Sociedade de Urologia, de se realizar o rastreamento, só que a gente pode melhorar o rastreamento. Como melhorar esse rastreamento? Alguns pacientes não precisam ser rastreados. Por exemplo, paciente que tem expectativa de vida curta, pacientes acima de 70, 75 anos, tem pouco benefício de fazer o rastreamento. Por quê? As outras causas de mortalidade são mais importantes do que o câncer de próstata. São mais prevalentes, né? Com certeza. Então, a gente tem que rastrear uma população que tem expectativa de vida mais longa e não necessariamente todo homem rastreado que apresenta diagnóstico de câncer de próstata, ele precisa ser tratado. Muitos pacientes com tumor de baixo risco, eles podem ser acompanhados. E aí se evita ali o risco de uma sequela, de um tratamento, mas você continua rastreando e descobrindo o câncer que é agressivo. Que aquele agressivo, sim, você tem que tratar ele precocemente. Um outro aspecto que você já disse que é dessa inevitabilidade a partir de uma condição biológica da gente. Nós temos um chipzinho de programação de longo prazo. Há algo que possa fazer que evite o câncer de próstata? Dieta, alguma coisa que... Retardar sim, né? Então, pelo que você está falando, retarda. Sim. Mas evitar é... Não, você pode diminuir sim as chances se você tiver um estilo de vida saudável. Né? É lógico que isso não é o mais importante, né, no câncer de próstata. A maioria do câncer de próstata está associado sim à idade, à história familiar, mas sim as medidas de estilo de vida podem diminuir a chance de desenvolver um câncer. Não só de próstata, como várias outras neoplasias, de cólon, de pulmão. Então, como se evita o aparecimento de um câncer? Com a alimentação saudável, evitando alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, com a realização regular de exercícios físicos, com o controle do peso, com o controle da ingestão de álcool e com a diminuição do tabagismo, cessação do tabagismo. Isso são formas de se prevenir o aparecimento do câncer de próstata e tantos outros cânceres também. Então, esses são os principais fatores que devem ser mudados e que são sempre enfatizados na consulta com o homem, né, quando se fala em termos de prevenção de doenças. Então, a forma de se prevenir realmente o câncer envolve essas questões. A presença hoje é do urologista Bruno Costa do Prado. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos a apresentar Presença, um oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença do urologista Bruno Costa do Prado. Doutor Bruno, eu vou permanecendo ainda nesse assunto de interesse muito do departamento masculino, dois fantasmas que realmente constrangem e causam, deprimem, né? Os homens, a continência urinária e a disfunção erétil. Sim. Vamos por etapas, vamos falar. A disfunção urinária, ela também tem esse caráter de inevitabilidade com a idade, ela é consequência de algum tipo de acidente biológico, ela é prevenível, há uma prevenção. O que fazer a respeito? As queixas urinárias, elas vão acontecendo ao longo do envelhecimento do homem, principalmente por causa de doenças prostáticas, né? Então, o crescimento da próstata pode gerar dificuldade de urinar, o fato de levantar à noite para urinar, sensação de que não esvaziou adequadamente. Isso pode progredir em casos não tratados, casos mais graves, para incontinência urinária, em que a bexiga já se tornou doente após esse crescimento da próstata. Existem outras causas também de disfunção miccional masculina, que estão associadas a doenças neurológicas, como AVC, traumas acmedulares, né? O nível da disfunção erétil tem a ver a disfunção urinária. São queixas frequentes que geralmente alertam no homem de meia idade para os diagnósticos de doenças prostáticas. Mas também existem outras causas de disfunção urinária, disfunção miccional, de dificuldade em urinar, ou de aumento da frequência urinária, ou até mesmo chegar ao ponto de ter incontinência urinária, como a diabetes mal controlada, causa sintomas urinários, AVC, sequelas de AVC, outras doenças neurológicas também podem causar esses sintomas de incontinência urinária, não somente são causados por doenças da próstata.
Então, as doenças da próstata podem causar distúrbios miccionais e o tratamento também das doenças da próstata podem causar, né? E o tratamento do câncer de próstata está realmente associado ao risco de incontinência urinária. Isso está muito diretamente associado à questão mecânica da disfunção do esfíncter uretral? Quando se fala em termos de tratamento cirúrgico, ele lesa realmente em certo grau o esfíncter. Quanto maior for a lesão, maior a chance de incontinência urinária depois do tratamento cirúrgico. Mas a incontinência urinária, por exemplo, que não está associada a esforço, a pegar um peso, aquela incontinência que o homem tem um desejo súbito e incontrolável de ir no banheiro urinar, chamada urgência miccional. Ela pode ter urgência miccional, o homem pode ter urgência miccional associada à incontinência. Então ele tem um desejo súbito, não consegue segurar e perde urina antes de chegar no banheiro. Isso daí está associado a doenças da bexiga, né, que podem ser consequência de um crescimento da próstata, mas também pode ser consequência de outras causas, como eu falei, neurológicas, como AVC e outras doenças assim. E a questão da disfunção erétil? Disfunção erétil é um... Pesadelo. Pesadelo, né? É o pesadelo comum, né? Então, acima dos 40 anos, 40% dos homens vão lidar com algum grau de disfunção erétil. 4 entre 10? Sim, ao longo da vida. Tá. Né? Abaixo dos 40 anos, a disfunção erétil está geralmente associada a ansiedade, sintomas psicogênicos, né? Estresse excessivo. Mas acima dos 40 anos já começam a ter as principais causas, que são causas cardiovasculares ou hormonais. Causa cardiovascular é predominante. Então, a disfunção erétil é um fator... Nós estamos falando de vascularização. Exatamente. Né? O pênis precisa de circulação sanguínea para ter ereção. E quando começa a ter um prejuízo da circulação sanguínea, começa a acontecer os quadros de disfunção erétil na maioria das vezes. Né? Isso é interessante, né? Porque essa obstrução, esse prejuízo no fluxo sanguíneo no pênis, causado principalmente por hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, né, que são fatores de risco para o mau funcionamento do sistema vascular, eles são fatores de risco também para o aparecimento de outras doenças mais graves, como infarto e AVC. Então, 50% dos homens que têm um infarto, 3 anos antes, têm disfunção erétil. Então, a disfunção erétil ela deve ser acolhida, abordada, tanto para o tratamento daquele sintoma, mas também como o tratamento de outras doenças mais graves que podem acontecer. Doutor Bruno, mas há uma distinção entre, no caso, a disfunção, entre a ereção e o desejo, né? Sim. Onde entra a baixa testosterona nisso? A baixa testosterona também é uma causa de disfunção erétil, mas é uma causa de sintoma de baixa libido, baixo desejo. Também existe um conjunto... Um distúrbio hormonal? Sim. Essencialmente. O envelhecimento também está associado a uma queda da testosterona, né? Uma queda aí por ano, depois dos 40 anos, de torno de 4%. Então, todos os homens vão ter um certo grau de queda de testosterona e alguns desses homens vão ter sintomas realmente da queda de testosterona. Quais são esses sintomas? Então, baixa libido, baixa energia, irritabilidade, cansaço, insônia e disfunção erétil também. Mas a maioria dos casos de disfunção erétil não está associada a baixa testosterona. A imensa maioria dos casos de disfunção erétil estão associados a causas de lesão do sistema circulatório do paciente. São as causas, como eu falei, que vão levar à obstrução das artérias, que levam sangue para o pênis e que, se não tratada, essa obstrução também pode acontecer no coração e nos vasos, nas artérias que levam sangue para o cérebro, podem causar, né? E essas soluções cogitadas, assim, de uma maneira até banal, como óxido nítrico, uso de substâncias e mesmo até... alimentos que são vasodilatadores, tem algum efeito resolutivo nisso? Tem alguns dessas que são estudadas, né, com arginina e outros fitoterápicos, né, que apresentam talvez algum benefício. Mas agora interessante é que tem um estudo recente, que eu gostaria de citar, em que homens mudaram o estilo de vida e homens que não mudaram o estilo de vida. Ambos homens com disfunção erétil, foram randomizados para 2 grupos. Então, um grupo mudou o estilo de vida, outro grupo continuou vivendo da forma que estava. O grupo que mudou o estilo de vida, que começou uma alimentação saudável, fazer exercício 3 a 5 vezes por semana, teve a mesma melhora da função erétil do que o grupo que usou medicamentos como o Viagra e o Cialis, que são a sildenafila e a tadalafila. Né? Então, assim, a mudança do estilo de vida pode melhorar a função erétil de uma forma semelhante ao uso de algumas medicações. Então, isso que é importante, né? Que você consegue, ali, naquele momento, melhorar a função erétil do paciente, mas também diminuir a chance dele morrer de outras causas, como desenvolver um infarto. Né? Então, a mudança de estilo de vida é fundamental. E, é claro, em alguns homens que somente a mudança de estilo de vida não foi suficiente para melhorar a função erétil, a gente tem os medicamentos hoje em dia, né, que podem ser... Bendita ciência. Exatamente. Bendita ciência. Mas o uso recorrente, constante disso, gera algum tipo de efeito cumulativo? Curativo? Cumulativo, ou seja... Não, ele mantém o efeito. Essas medicações são os inibidores da 5-fosfodiesterase, né? Que é o Viagra, que é o mais conhecido, mas se chama sildenafila, tadalafila. São medicações seguras a longo prazo,
né? Agora, existe um certo risco de dependência, né? Então, alguns homens começam muito precocemente a usar essas medicações recreacionalmente para ter um desempenho melhor e acaba que isso pode gerar, sim, uma dependência psicológica, em que o homem acha Mas psicológico, precisa ter para poder funcionar. Precisa ter para poder funcionar. Isso aí pode acontecer, é um risco dessas medicações. Infelizmente, são medicações estão banalizadas, né? Infelizmente, tem se usado, a última informação que eu tive, que é a segunda medicação mais utilizada no Brasil, é a Tadalafila, está sendo usada de forma indiscriminada por homens que não têm necessidade dessa medicação e até por homens com intenção de melhor desempenho na academia. Agora, ele não é essencialmente um vasodilatador, isso também deve ter efeito benéfico para a questão cardiovascular, não? Ou não? Mas a gente não precisa de vasodilatador, né? A administração de vasodilatador. Seu corpo faz a vasodilatação necessária, né? A atividade física. Então, dificilmente isso aí vai melhorar o desempenho em termos de hipertrofia, o desempenho esportivo, o uso dessas medicações, né? Aproveitar para remover um mito ou validar um mito aqui, que a questão da calvície é associada à baixa de testosterona. Qual o fundamento disso? Na verdade não, né? Se a baixa de testosterona não. Talvez ao aumento da testosterona, né? O fato é que alguns homens têm mais sensibilidade, o folículo piloso, né, do cabelo, o folículo capilar tem mais sensibilidade à testosterona. Então, isso aí faz com que alguns homens tenham essa queda do cabelo pelos níveis de testosterona que eles apresentam, né? E até é interessante que, na verdade, não é que ele tem alta testosterona, né? Isso aí se acredita, homem calvo tem a testosterona mais baixa, mas não, isso não é verdade, entendeu? Tanto que o tratamento da calvície envolve você bloquear a testosterona ali livre no folículo capilar do paciente, né? Mas eu formulei a pergunta errada, eu estava querendo dizer se havia uma associação da calvície com exatamente níveis elevados de testosterona. Tem níveis elevados de testosterona que estão associados à queda de cabelo, tanto que o abuso de esteroides, né, feito com muita frequência, infelizmente, está associado à calvície. Então, você vai ver esses homens fisiculturistas, grande parte deles são calvos, né? Tem a ver, então? Tem. De qualquer maneira, de tudo que você nos informa e nos mostra, doutor Bruno, tudo está muito relacionado ao estilo de vida. Sim, o estilo de vida é fundamental, né? Então, a gente vê o estilo de vida sendo comparável ao uso de medicações para tratamento de disfunção erétil, o estilo de vida diminuindo a chance de câncer de próstata e até interessante, a alteração de estilo de vida aumentou a sobrevida de pacientes que já tinham câncer de próstata em fases avançadas. Então, o grupo de pacientes com câncer de próstata, mesmo em fases mais avançadas, que aderiam a mudança de estilo de vida, com alimentação saudável e realização de exercícios físicos, viram mais do que o grupo que não aderiu ao programa de alteração de estilo de vida. Tá, mas então é estilo de vida, alimentação saudável e atividade física, né? Isso é um tripé, basicamente. Basicamente. Dieta não está incluída em estilo de vida. Dieta é um capítulo à parte. É um capítulo da mudança do estilo de vida, né? Da mudança de estilo de vida. Dieta no sentido de alimentação saudável, de evitar ali produtos industrializados, produtos ultraprocessados. Hoje há uma unanimidade com relação à restrição ao alimento industrializado, né? Sim, o alimento industrializado ele tende a ser alimentos que apresentam uma quantidade alta de sal, de açúcar e de gordura, que são os grandes inimigos, né? Que vão estar associados ali a ganho de peso, vão estar associados a diabetes, vão estar associados a dislipidemias, são alterações do colesterol e dos triglicérides. E isso está associado ali a problemas cardiovasculares, né? E, inclusive, um dos problemas cardiovasculares que a gente falou é a disfunção erétil. E algum tipo de procedimento ou exames que são mais adequados segundo a faixa etária? Temos sim, né? Tipo? Acima dos 40 anos é necessária avaliação periódica, anual, dosagem de glicose, dosagem dos lipídios, né, que é colesterol, triglicerídeo, e também a realização da aferição da pressão arterial e do peso, né? Isso aí seria o básico para se realizar ali anualmente. Acima dos 50 anos, todos os homens deveriam fazer o PSA, que é a forma de se diagnosticar precocemente o câncer de próstata, e também isso mais precocemente em homens que têm história familiar, que devem realizar a dosagem de PSA com 45 anos. Tem antecedentes genéticos? É a história familiar que está associada a antecedentes genéticos, então é necessário realizar o diagnóstico mais precoce, começando ali nos 45 anos. Isso aí permite o monitoramento e a detecção de um problema precoce e tratamento. Antes que ele se instale. E como eu falei, né, de descobrir o câncer, ele tem que ser avaliado, né, e em muitos casos, câncer em fase inicial, câncer de bom prognóstico de próstata, eles podem ser acompanhados. Então o homem não precisa ter medo de descobrir o câncer de próstata. Muitas vezes pode se descobrir o câncer de próstata e nem tratar naquele momento, né? E quando se descobrir também, for necessário o tratamento precoce, ele está associado à chance de cura altíssima. E também a preservação da continência e da potência sexual. Em fases mais avançadas, já é mais difícil preservar a potência sexual com os tratamentos disponíveis, né? Doutor Bruno, você é urologista, e a urologia aparentemente está muito vinculada à questão da abordagem da
masculina, mas envolve também o universo feminino, né? Sim, sim. Mas no caso são mundos completamente opostos, diferentes, né? A fisiologia feminina da masculina. Questões, sim, né? O urologista ele trata todas as doenças das vias urinárias e do órgão genital masculino. Então, quando se fala em vias urinárias, as mulheres também apresentam as vias urinárias e também precisam, muitas vezes, da ajuda de um urologista em temas como cálculo renal, presença de cálculo renal, presença de infecções urinárias, incontinência urinária também são... A incontinência feminina? Feminina também é abordada pelo urologista. E neoplasias da bexiga, do rim, da glândula adrenal. Então, são doenças da área de atuação do urologista que podem acometer mulheres também. Mas até hoje, realmente, essa pergunta é frequente no consultório, né? O homem entra no consultório e fala, doutor, não sabia que o senhor atendia mulher também. Não, a gente atende mulher também, né? É uma questão até cultural e de hábito, né? Mas só que além das vias urinárias, nós tratamos do órgão genital e reprodutor masculino. Por isso que a gente trata da próstata, doenças do pênis, dos testículos, né? Mas há se digamos assim, se superposiciona em relação ao nefrologista, por exemplo? O nefrologista ele apoia as doenças clínicas renais. As doenças cirúrgicas são tratadas pelo urologista, como cálculo renal, tumores renais. Então, os nefrologistas eles são realmente importantes, principalmente nos pacientes que apresentam má funcionamento do rim. Nos pacientes em que existe uma doença no rim que o tratamento é cirúrgico, esse paciente precisa do auxílio de um urologista. Bom, então, repisando, só para poder firmar esse conceito, é estilo de vida, dieta e atividade física. Como se fala, profilaxia. Como se fala em atividade física, realmente pelo menos 3 a 5 vezes por semana, 30 minutos de atividade física. Né? A recomendação é que se faça pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, no mínimo. Né? Idealmente 300 minutos. O ideal é 300 minutos? Mas 150 minutos o homem já tem... Mas necessariamente aeróbica? Menos de 150 minutos por semana, o homem é considerado sedentário, ele não tem o benefício do exercício físico. Menos de 150 minutos? Sim. E se for intenso exercício, corrida, e pode ser menos, até 75 minutos. Mas exercício moderado, 150 minutos, é o mínimo necessário. E o desejável 300 minutos? Desejável 300 minutos. 300 minutos. Isso. Quero agradecer muito, doutor Bruno, sua presença, seus esclarecimentos. Acho que, de uma certa maneira, compartilhar e generalizar essas informações, em algum momento, são preciosas. Obrigado, estou à disposição aí. A presença hoje do urologista, doutor Bruno Costa do Prado. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.